Bom, pessoal, antes da gente retomar aí a nossa caminhada, tem duas coisas, na verdade, que eu queria colocar primeiro, né? Também aproveitando isso que os colegas falaram no final, a Vanessa comentou, né, da leitura. Ah, primeiro que amanhã, só para lembrar, né, eu tô na mediação aqui do grupo Sul-Schmittianos, inclusive agora eu chamei o professor Felipe Alves. Abre a câmera aí, Felipe. Diz um oi para a rapaziada aí, para a gente fazer o convite junto. O Felipe está aqui na sala, não sei se ele pode abrir a câmera, né, agora. Peguei ele meio de surpresa. Ei, Ele está Caião. na... Ah, tá Ah, aí. boa. Professor Felipe, né, pessoal, a turma aí do mestrado. O professor Felipe coordena o grupo de estudos schmittianos comigo, o professor Roberto Bueno. E amanhã a gente vai ter a reunião, a primeira reunião do ano, né, que eu falei para vocês lá, que a gente sempre começa com um convidado, que é alguém do grupo ou próximo, né, que estuda o Carl Schmitt, né? Amanhã, no caso, vai ser o professor Argemiro, que foi meu orientador no doutorado, né, professor da Faculdade de Direito da UNB. E aí, Felipe, se você quiser falar um pouquinho como é que é a dinâmica da atividade pessoal, né, fazer o convite. Bom, não, só comentar uma coisinha. Primeiro, uma correção, né? Não coordeno, Caião. Eu sou o ajudante. Então, quem coordena o grupo é o Caião, o Roberto, os grandes, assim, né? Nosso Caião, né? O professor Caio, né? Que eu estou aqui com muita felicidade assistindo, né? Estou aprendendo, anotando, né? Mas que amanhã tem o início das nossas atividades do ano, inclusive o pessoal, a gente vai ler a teoria da Constituição do Schmitt, né? A começar, então, amanhã essa atividade com o professor Argemiro, né? O título da fala dele, né? Ficou Carl Schmitt e a teoria da Constituição. E aí depois, a cada 15 dias, a gente vai se encontrar para conversar sobre a teoria da Constituição do Schmitt. Então, quem puder assistir, enfim, já fica aí o convite, né? Quem puder, enfim. Que é um projeto, um grande grupo, né? Que o Caião, que foi inclusive há o quê? Uma semana e meia, uma semana até praticamente, né, Caião? Foi o meu avaliador na qualificação do doutorado, né? Então, enfim, é alguém que eu tenho o maior respeito, é um grande professor, um grande amigo aí, que eu tenho a maior honra de estar aqui assistindo junto com vocês também, e vendo isso e aprendendo. Bom, Eu aí... posso mandar o link, eu já tenho o link, Ah, não, inclusive. isso aí, me manda que aí amanhã eu já disponibilizo para o pessoal, Isso, né? eu vou mandar para você já, então. Aí fica o convite, pessoal. Então a gente faz a nossa aula até às 10, né? Que é o nosso intervalo. A segunda parte a gente transfere a atividade, pra vocês verem. Alguns de vocês já entraram no grupo do WhatsApp lá do grupo Sultimite, né? A ideia que o pessoal colocou lá também é de transferir as atividades do grupo, né? Para o período da tarde, para que quem tiver interesse possa participar, porque sábado de manhã pegaria o horário das aulas, né? Aí tem uma coisa, Felipe, que eu já aproveito para conversar com o pessoal, que eu vou propor aqui, né? Eu não sei se você já tinha chegado aí na sala na hora que eu falei, mas o Felipe está sabendo, né? Que eu fui convocado lá na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, no curso de Administração Pública, no Instituto Latino-Americano de Economia e Sociedade Política, para assumir as disciplinas de direito que tem lá, né? Direito constitucional e direito administrativo e teoria do Estado, acho que primeiro, inicialmente eu vou ficar ali. E aí, qual o problema, pessoal? Eu estava achando que, eu falei com o Cerezo ontem, né? Professor Cerezo ontem, que ia demandar um pouco mais aí de tempo. A burocracia ficaria aí, a gente terminaria o curso antes, né? Porque nós temos dois encontros, dois finais de semana lá em abril. Só qual o ponto? A minha coordenadora entrou em contato comigo e as aulas vão ser retomadas lá em abril, no dia primeiro, porque o calendário das federais está um pouco diferente aí, né? A UNB também está. E aí aquela coisa, né? Para quem não dá aula ainda, já dou aquela orientação compartilhada, né? Professor que chega no departamento, seja na pública ou na privada, dá aula de sexta-feira. Não tem negociação com relação a isso, né? E aí eu já estou escalado para, já fui informado, eu nem a publicação do Diário Oficial saiu terça, agora dia 6, né? Eu já estava sabendo que eu ia dar aula na sexta, né? E meio que a coisa foi assim, se vire com a pós-graduação, né? Mas o professor Cerezo entende isso aí, né? Ele falou: conversa com o pessoal. Qual que é a minha proposta, pessoal, para não ter prejuízo também para vocês? É que aqueles dois últimos encontros da sexta, de abril, né, de sexta, na sexta e no sábado, eu estou aqui 4 e 5, 11 e 12,
como o nosso curso já avançou bem aqui na caminhada, né? Tipo, nós estamos na reta final praticamente do que eu preparei aqui, naquele plano de curso. Eu queria ver se vocês topam fazer as três últimas, vamos dizer, 14, 21, 28, os três próximos finais de semana, o sábado ter o período da manhã e da tarde. Mas eu sei que vocês podem ter compromissos no sábado. O que que eu pensei como estratégia? Então, eu vou propor primeiro aqui. Aquelas atividades que eu estou chamando de seminários, eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho com calma de novo disso. Eu estou chamando de seminários, lembram lá? Que a ideia, na verdade, é que vocês treinem aí um pouquinho a coisa de avaliar, como avaliadores de texto para revistas, por exemplo, né? Essa leitura conjunta e estrutural dos textos. Então, identificar o objeto, problematização, né? Tipo, que é também uma coisa legal para vocês irem, para poder aplicar nas dissertações de vocês também, né? Deixar o objeto mais claro, como é que você justifica, né, o problema e tal. Um pouco que o Felipe falou que ele fez aí na qualificação, né? A banca de qualificação serve para isso. Então, eu estou chamando de seminário, mas no fundo é um exercício, né, de leitura conjunta. O que que eu pensei em fazer? Nesse período da tarde do sábado, para não prejudicar ninguém, nós fazermos essa atividade. Né? Eu transferi essas atividades para a gente faz sexta à noite, sábado de manhã, e no sábado à tarde a gente faz essas atividades de leitura conjunta dos textos. Eventualmente, quem não puder participar, não fica prejudicado de maneira nenhuma, né? É mais um exercício didático aqui para nós do que uma avaliação, né? Tipo, a avaliação final é o trabalhinho lá final que eu falei para Professor, eu acho vocês. que eu acho que você está travando, não está? Tô travando? Tá ruim, minha conexão Não. tava oscilando. Mas Não, para mim tá normal. Tá vou normal. repetir aqui, beleza? Tá normal também. A minha Quais, proposta é o sá- quê? quais Então, sábados seriam, então, professor? Quais dias? o sábado, o 15, 22 e 29. Os próximos Então, sábados. então, Aí no 15, 22 e 29 teríamos integral. o período da tarde, no sábado. Que aí o Cedo tempo. normal com aula e à tarde E à apresentação. tarde a gente faria as apresentações, a leitura conjunta, né? Tipo, aí que eventualmente alguém tem agenda, não possa, fica gravado, dá para assistir depois, né? E aí o Igor colocou aqui. Só para saber, o período da tarde, de qual, A mais ou gente, menos? a gente tem o nosso horário regulamentar é até às 11h35, né? Terminaria. Aí a gente pode fazer o intervalo, sei lá, até retomar 1 da tarde e fazer até às 4h30, faz um intervalinho ali no meio, tipo 4h30 da tarde, também não é nada ficar até às 6h30, 7 horas da noite, não. Eu poderia ficar, mas eu sei que fica cansativo, né? Então a gente, sei lá, faz o intervalinho das 11h30 até a 1 para almoçar, tranquilo, e volta 1 hora, faz essa atividade aí, um primeiro bloco com 2 textos, né? Faz um intervalinho, aí faz mais outros textos ali. E aí a gente encerraria em março a nossa disciplina. Em vez de ter aqueles 2 encontros entrando em abril, a gente encerra no dia 29 de março. Que aí fica tranquilo para vocês ganham tempo aí também para o trabalhinho final, né? E aí eu vejo com certeza quanto tempo eu tenho, porque a ideia é ajudar vocês, certo? A minha disciplina, a ideia é ajudar vocês, não é atrapalhar. Lembrem-se sempre disso, né? Acho que eu não falei no primeiro dia, o Felipe vai se recordar, né? Quando ele foi meu aluno. Meus alunos sempre saem com 10, tá? Essa a Ana Silvia perguntou, aí 4 e 11, né, que seria aqueles finais de semana de abril, não teria aula. Não, a gente encerraria em março, aí abril não teria aula. Meus alunos sempre saem. Professor, Oi, vai lá. só uma dúvida quanto a isso. Nesse caso, por exemplo, no meu caso, provavelmente eu não conseguirei, que eu tenho outros compromissos à tarde, né? Uhum. Como é que vai ficar a questão de falta dentro dessa parte da tarde? Não tem falta, não vai ter falta. Ah, então tá, entendi. Justamente por isso, Edson, como é um problema que eu estou criando, vamos dizer assim, não é bem um problema, como eu falei, né? Mas é uma coisa que era inesperado para mim também. Eu achei que ia demorar um pouco mais essa burocracia, acabou agilizando, talvez por conta desse retorno das aulas já em abril lá, em Foz, né? Eu não tenho direito de prejudicar a agenda que vocês já tinham eventualmente aí, né? Tipo, então, a maneira que eu encontrei foi da gente fazer esse trabalhinho conjunto dos textos, né? Eventualmente, para quem, como você tem a agenda,
não pode participar ali, mas pode assistir depois, né? Vai ficar gravado e tal, não tem prejuízo. Aí no outro final de semana que puder, participa, bem tranquilo, assim, não Entendi, ter tranquilo. peso para ninguém, né? E a ideia, então, é que, para falar um pouco, outro encontro, alguém perguntou, né? A nota ficaria vinculada ao trabalho final, lá, o texto que eu coloquei para vocês escolherem dentro do tema que vocês estão discutindo, lá na dissertação, né? Eu não vou marcar um tema aqui do nosso curso, né? É o que eu falei, eu penso que eu li lá os projetos para seleção, né? Então, de quem entrou esse ano, mais ou menos o curso está pensado para tentar ajudar vocês aí nos vários temas que vocês têm, né? E aí o artigo final ali, para vocês poderem usar na dissertação, para ganhar um texto ali, eu faço a leitura, sugestão, eventualmente de alguma coisa ali que eu puder ajudar vocês aí na construção do trabalho, né? Não, o trabalho final eu vou ver com a coordenação quando que fica. O trabalho final geralmente é um tempo depois, né? Eu vou, inclusive, pedir para contar de abril para frente, não em março, tá? Deixem comigo essa parte aí, o máximo de tempo possível para que vocês possam escrever com tranquilidade aí o texto final, Ô, beleza? professor, Oi. só abrir um parênteses, aproveitando essa oportunidade do trabalho final, eu acabei não participando da primeira aula, que foi, acho que Sim, quando o doutor falou sobre o assunto. Se sim, puder cara. só rememorar, Claro, eu falo. Não, a para a ideia agora gente poder é se nessa segunda situar. parte Obrigada. a gente falar sobre um pouquinho sobre isso, né? Então, gente, beleza? Essa parte aí, tudo bem? Vocês têm acordo? Primeiro eu preciso saber, né? Vocês têm acordo com essa gente encerrar em março? Que aí eu vou comunicar para o professor Cerezo que vocês Professor, têm posso acordo. só tirar uma dúvida? Claro? Eu acho que eu tinha entendido errado a primeira vez que a gente estava conversando. Então, por exemplo, a gente não vai, ao invés de sexta, ter integral no sábado. A gente vai adiantar para o sábado. Seria isso, né? Isso. A gente tem normal, Beleza. sexta à noite, agora em março, as 3 últimas semanas de março. Sexta à noite, sábado de manhã, aí a gente antecipa as de abril para o sábado à tarde. É isso que eu Tá estou bom, fazendo, esse movimento beleza. que eu estou fazendo. Obrigada. Beleza? Aí a Carla falou da questão do trabalho final. Carla, é o seguinte, né? O trabalho final que eu coloquei lá no plano de curso que vocês receberam é um texto escrito, né? Bom, vocês sabem, né, que tem essas exigências da pós, né? Não é só aqui do nosso programa, é da pós-graduação em geral, né? Não é só do direito também. Que tem que ter publicações, vocês têm que ter publicações, os professores, tudo mais. Então, os trabalhos finais das disciplinas, geralmente eles são pensados para que vocês possam aproveitar, né, para publicar esses textos e, mais fundamentalmente para mim, o meu interesse também é ajudar vocês já terem algum texto ligado ao tema de vocês na dissertação. É claro que alguns já estão em fase de escrita, outros estão chegando agora no programa, outros estão pelo meio, né, estão cumprindo créditos aí com é, alguns outros créditos já feitos, né? Mas a minha ideia é o quê? Que vocês não vou marcar um tema aqui do que nós estamos conversando no nosso curso, né? Vocês escolham aí aquilo que possa ajudar vocês dentro do tema que vocês estabeleceram lá para o projeto de vocês, que vocês estão conversando com os orientadores, né? Então fiquem tranquilos com relação a isso, né? Eu não vou. Ah, professor, mas eu estou escrevendo, alguns colegas estão escrevendo sobre direito empresarial. Não tem problema, né? Tipo, tem algumas questões aqui que transitaram, que a gente chamou atenção, os colegas estão falando sobre direito tributário, né? Tipo, alguma coisa aqui dá para fazer, né? Mas a ideia é que vocês produzam um material que vocês possam utilizar, né? Seja para publicar uma revista com orientador, ou aproveitar na dissertação, né? Que é possível fazer isso também, publicar na revista e aproveitar na dissertação. Então, um artiguinho, Sobre né? sobre o Texto final. seminário ainda, Uhum. porque ele também ele vai receber avaliação? Vai, mas só no Sim. caso de alguém fatalmente plagiar lá no trabalho final, Silvia, assim, tipo, tô brincando com relação a isso. Não, eu estou Eu falando vou do avaliar no seminário. sentido, no seminário eu vou avaliar no sentido, assim, de dar sugestões, assim, né, da Pois metodológicas, é, a assim. gente sempre fez aqui assim, acho que a Bárbara, quem mais? Quem fazia aí? Fazia distribuição dos tópicos que a gente apresentaria e os nomes dos colegas do grupo. Isso. Eu não sei, porque agora antecipou. Nós Uhum. já temos um grupo formado, mas antecipou, então ficou muito em cima agora. No caso, nossa apresentação, estávamos pensando que seria no dia 29. Agora ela sobe lá para o dia 15.
Ah, vocês já tinham visto até a data aí? Deixa eu só pegar Sim, aqui. 29 começavam as apresentações. É, deixa eu só pegar aqui a, a data aqui. Professor, se me permite só um Claro, ponto antes do senhor responder, pode eu falar. acho que talvez não tenha ficado muito claro, né? Ou se eu estiver enganado também, por favor, me corrija. Acho que a ideia do seminário, né, é que seja algo mais coletivo, né? É, sim. Então, a princípio, independeria da data, né? Digamos assim, seria algo digamos, a participação ali ativa, né, na aula, né, no sábado à tarde, A ideia, supriria, né, essa questão isso. da avaliação. Acho que seria mais ou menos isso, não? A ideia, Lucas, é exatamente essa, já aproveitando que você abriu esse ponto aqui no diálogo com a Silvia. Então, Silvia, para te deixar tranquila com relação a isso, assim, na verdade, eu não sei muito bem como chamar essa atividade. Aí, a hora que eu uso seminário, vocês já pensam naquela coisa mais tradicional, Normal. formal e tal. E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente ler conjuntamente. O ponto, talvez eu poderia usar aqui, o grupo, por exemplo, você tem o grupo, né, que você falou que estava para o dia 29, né? Ser facilitadores, né? Então, fazer uma leitura inicial, né, do texto, vocês poderiam, aí, numa primeira rodada, vou explicar mais ou menos como é que eu estou imaginando essa atividade. Numa primeira rodada, vocês apresentariam o seguinte sentido: ó, o tema é esse, né? A gente acredita que o problema que ele está levantando é esse, a justificativa do problema é essa, essas são as hipóteses de resposta, né, que são as justificativas, os objetivos do autor ou da autora são esses aqui. Primeira parte, né, que é a análise formal do texto, estrutural dele, né, como o examinador de uma revista olha para o texto, que é a parte metodológica. E a segunda parte, a gente conversaria sobre o conteúdo. É bem simples, né? Não é uma coisa de vocês ficarem preocupados em preparar aquele seminário tradicional, cronometrando o tempo de cada um, falar, não, você pode começar falando, aí a colega fala, Silvia, mas eu acho que aqui nesse ponto também tem essa questão que é o objetivo do autor. Dá para entender assim? É bem tranquilo, né? Quase que uma roda, se a gente estivesse na sala na IT, seria uma roda de conversa como um grupo de estudo, assim. A ideia é um pouco essa, né? Tipo, é bem mais simples do que o seminário tradicional, é bem o ponto que o Lucas falou, é esse ponto mesmo, Lucas. E a gente conversando, e aí eu vou dar umas dicas, assim, a minha ideia mais do que ter uma avaliação disso é a gente conversar para eu poder falar com vocês um pouco de metodologia, né? Tipo, como é que justifica o problema, né? Como que você mobiliza o argumento, esse tipo de coisa. Dá para entender? Fica claro, Silvia? Assim? É Sim. bem mais tranquilo, assim. Então, nem se preocupem assim com a avaliação rigorosa do seminário, não é isso que está em jogo, né? A minha ideia é mais ter essa atividade conjunta, de vocês terem essa situação de olharem para um texto mais como se vocês estivessem examinando para uma revista ou um trabalho acadêmico no mestrado, como professor do mestrado, professora do doutorado, do que qualquer outra coisa, né? Esse olhar Então, do nada de slide. não precisa disso não. Se quiser, se você se sentir à vontade, quiser separar os trechinhos, como eu faço aqui, é com você, né? Mas não precisa ter o slide, é com cada um, como se sentir à vontade, tá? Essa atividade também é para a gente se sentir à vontade. Se a gente também quiser colocar assim, umas figuras de imagem. Pode, que nem eu faço aqui com as imagens, se você acha uma imagem legal que está conectada com o texto, sem problema nenhum, né? Mas eu quero que vocês entendam assim, não fiquem preocupados e preocupadas em ter esse seminário tradicional. Eu chamei de seminário, eu acho que eu escolhi mal, Silvia, a palavra, né? Porque traz essa imagem pesada do seminário, né? Não, né? Tipo, O senhor imagina, deixa eu perguntar mais. Nós somos 45 alunos, é, 3 dias para apresentar. O senhor imagina que serão quantos grupos por dia para a gente ter uma noção? eu estou projetando aqui, ó, o primeiro, 15 por dia? né? Não, Não, não tem são nem texto para 45 isso, né? É que não alunos, sei, Denise. nem todo mundo Não vai são poder 45? participar, né? Não são 45 alunos? E o Sim, grupo isso é eu de falei. 5? Ou, deixa eu ver. Ó, aqui tem dois, né? Deixa eu ver quantos são. 6 textos, eu acho que são, né? Aqui, seminários. Aí tem mais 4. Eu posso mandar isso essa semana para vocês também. 6. São 6 textos. Duro está sendo achar esses textos.
Hã? Esses aqui eu mandei para vocês já. Mas eu vou recortar então essas. Deixa eu só até anotar isso aqui, para eu não me esquecer. Eu vou recortar só os textos dessa atividade, para vocês receberem um e-mail só com eles. Deixa eu colocar na segunda-feira já isso aqui, para mandar. Porque o nosso grupo tinha Aham. pego aquele. Nosso grupo tinha pego aquele do Dosinas. Isso, Costa das Usinas, que é o primeiro, né? Isso. Como que é o título da obra, meu Paradoxo Deus? dos Direitos Humanos. Pois é, mas aí eu acho que nós entendemos errado, o colega, não sei, ele pegou aquele, o fim dos direitos humanos. Esse é o seguinte, o colega que falou Dois no textos dia. o professor mandou, tanto do grupo um são dois grupos para o dia, para a sexta semana que seria, né? O senhor mandou os dois textos, eu tenho Mas o impresso. do Costas das Usinas, que a Silvia está falando, Fernanda, é que porque o colega tem o livro, que é o Fim dos Direitos Humanos, né? Exato. Esse texto, Os Paradoxos dos Direitos Humanos, é uma palestra que o Dosinas deu sobre esse livro. Então Isso, eu encontrei na internet, eu vi que é uma facinho, palestra. né, de encontrar. E o outro é o do Tugendhat, né? A controvérsia sobre os direitos humanos, né? Então, E nós vamos aí, ficar com a palestra. Nós isso, vamos que é ouvir e conversar. é que ele falou que como ele tinha um livro, se ele poderia usar, sem problema, Lá né? na palestra tem aqueles 7. Isso, o Dosinas, ele tá meio que sintetizando um pouco a ideia do livro, né? Ele está falando sobre o livro. Então, eu já indiquei, pode usar a palestra sem problema nenhum, não tem Tá problema bom. nenhum. Beleza? Obrigada. Imagina. Professor, Oi, Professor, oi. estou um pouco preocupada, que acho que quem entrou agora não tem contato com ninguém, a gente nunca. Para organizar esse grupo, eu não sei quem é ninguém. Contato com o professor, então, Será que eu não? ajudo É para a você. gente organizar o grupo, porque eu não sei nem como é que eu organizaria esse Podemos grupo com outras organizar. 5 A gente pessoas. pode fazer o seguinte, Juliana. Vamos fazer o seguinte, então, amanhã, eu deixo um espaço no final do nosso encontro de amanhã, e a gente já começa, como, por exemplo, a Silvia tem já o pessoal que está fazendo, que já é da turma dela, vocês me passam os nomes e eu já vou anotando. Fica mais fácil, né? A Silvia me passa o nome de todo mundo, né? A Juliana está no nosso grupo já de WhatsApp, Juliana? Eu tô no grupo de WhatsApp, mas no grupo de WhatsApp não foi combinado o grupo Não, não, de. porque a Bom, gente pode adiantar alguma coisa por lá também. Deixa eu abrir o são chat. são quantas professor, pessoas por grupo? são 3 dias de apresentação e eu fiz a divisão dos alunos, são 9 grupos de 5. E aí, no caso, seria 3 por dia. A gente pode São ver 6 textos, né? os 6 Então, teriam que textos. ser 6 grupos. Agora que vai me quebrar é a Só matemática, que hein? são 9. Eu fiz a divisão por 5. Ô, São Caião, 9. são dois sábados, se eu entendi bem? São 3 sábados. Ah, são 3 sábados à tarde. Isso. Aí, 3. cada sábado são Então, 3 grupos. entendi. 3 grupos Deixa eu ver aqui. e 2 Então, são textos. 3 O sábados. professor Oi. faz 3. 6 de 8 e 3 com um a mais. Pode ser. O número de pessoas também, gente. A ideia é que a gente leia junto, né? Você não precisam ficar preocupados assim. Por exemplo, tem colegas que não vão poder participar, né? Que tem agenda. Então, assim, amanhã a gente pode pensar. Eu não vi quem que falou isso agora no final, desculpa. Não sei se foi a Gabriela ou a Yasmin que falou agora aqui Eu depois. falei do um a mais para cada um. Então anota aí, Gabriela. Não perde essa nota Pode de falar. proposta tua, não, porque amanhã que eu estava pensando em fazer, no final, já para ajudar, né? Como a Juliana falou. A gente monta esses grupinhos amanhã no final da aula já, e já deixa separado, né? Tipo, até Eu acho que fazendo uma isso. E aí a questão ideia, mais eu falo de novo sobre estruturada, como assim, é o que pessoal faz a até fica dinâmica, mais né? Tudo calmo. certinho, com mais calma, mais pro final do encontro, da Oh, aula de manhã. então, esse primeiro grupo, do dia 29, coloca o nosso. Uhum. Que aí vai para a semana que vem. Gabriela, você vai fazer o. Posso fazer, acho que quem é melhor fazer isso era a Bárbara, que sempre fez A no. Bárbara está de licença maternidade. A Bárbara está de Verdade, licença. verdade.
Eu recebi um Posso e-mail essa fazer. semana, a Bárbara tá, inclusive, Então, mas é o seguinte, ó, até porque a secretaria me pediu que tivesse alguma atividade para passar para ela. Então, assim, se vocês quiserem conversar com ela para montar, para falar do texto, ok, mas acho que Posso dar a você vai minha participar, opinião do que a gente tem feito? claro. Acho que, assim, igual a gente fez nos outros, montar aquela listinha no grupo do WhatsApp, isso. e daí fala assim, tema tal, daí coloca lá 8 pontinhos para 8 pessoas colocarem o próprio nome. Isso, é uma boa. Ou, Gabriela, para te ajudar, como a Professor, Juliana falou que o pessoal que está chegando está um pouco perdido, e é natural, tá, Juliana? Normal que seja assim. Aí a interlocução sou eu, né? E ainda mais porque eu estou criando problema para vocês, né? Então, assim, é, eu, professor, eu, eu fiz vou a ter que dar conta. contagem. É, Então, seriam 3 grupos de 7 e 3 de 8. tá, deixa eu marcar aqui 3, 7, 3, 8. Professor, eu acho Beleza. que essa questão do grupo do WhatsApp até facilita para o pessoal, porque às vezes não conhece muito bem, e você Uhum, se insere num grupo lá por causa do tema. E daí todo sim. mundo conversa. É isso mesmo, Gabriela. Essa coisa do WhatsApp funciona bem, mas aí amanhã, de qualquer maneira, no final, a gente já meio que pelo menos esboça isso, né? Eu anoto aqui também, e aí depois vocês só ratificam lá no grupo, né? No grupo de vocês, do WhatsApp, né? Mas a Beleza. ideia, gente, o mais importante para mim do que o número, primeiro, né? É porque como eu não tive palavra melhor para falar, Felipe, eu usei essa expressão carregada, você vê como é que é? Por isso que esse povo da filosofia, igual o Felipe, escolhe as palavras, né? E eu usei seminário. Porque eu não sei muito bem como chamar, né, essa atividade. Porque a ideia é que a gente é meio que um grupão de estudos, assim, né? Todo mundo possa ler o texto, conversar e meio que sentir esse olhar de quem está, no fundo, examinando um texto. Porque quando a gente dá para entender isso, Gabriela, quando a gente fala de seminário, você fica preocupado em dar mais ou menos uma aula para o professor, não é isso? E não é isso Tal. a minha ideia. A minha ideia é que a gente faça uma leitura coletiva dos textos, né? E que vocês tenham essa experiência de olhar para o texto, não preocupados e preocupadas em me dar uma aula sobre o Douzinas ou sobre o Tugendhat, né? Tipo, não, mas que vocês tenham a tranquilidade, é isso que eu quero. Leiam com calma, com tranquilidade, né? Por exemplo, o Tugendhat é um lógico. O Felipe conhece esse texto. Vocês vão ver o que um lógico é capaz de fazer escrevendo sobre direitos humanos. O cara é capaz de dizer tudo em parágrafos curtíssimos. Não sei se vocês já passaram o olho no texto dele. Para a gente sentir isso do texto também, né? Como que ele desenvolve o argumento, ter essa paciência de olhar para o texto na sua ossatura, né? Na forma, na metodologia. Eu quero falar um pouquinho com vocês disso, para vocês verem que metodologia não é ABNT. Metodologia é outra coisa. Metodologia é o que faz nossos trabalhos pararem em pé, né? Tipo, então é isso que me interessa mais. É que a gente converse com tranquilidade sobre esses textos. Beleza? Não fiquem. Talvez, professora, a gente pode pensar na ideia de um debate e o grupo seria o presidente desse debate. É As partes do exatamente grupo isso se mesmo. presidiriam e É, fariam essa o grupo, organização e articulariam essa discussão, o né? grupo, é o que eu chamei de facilitadores. O grupo é o primeiro a falar para destacar os pontos. O que eu posso fazer amanhã, né? Passar para vocês um roteirinho, por exemplo, dessa leitura estrutural. O que eu espero que vocês verifiquem no texto, né? Amanhã eu faço isso. Aí, Gabriela, a gente coloca, eu escrevo aqui no Word projetos. Se você quiser, você toma nota, já coloca no grupo. Ó, vão ter que identificar qual é o problema do texto, o objeto dele, né? O principal argumento, essa leitura metodológica do trabalho. E aí o segundo ponto é a leitura de fundo, que aí é o que a Yasmin falou. A gente conversa sobre o tema, né? As conclusões que o autor chegou, as hipóteses que ele levantou. Beleza? É isso daí. Perfeito. E aí Professor, só para avisar o telefone. pessoal aqui. Hum. Oi? Não, só para avisar o pessoal que, assim, acabaram de me mandar todos os temas que tem. Eu vou fechar o grupo do WhatsApp agora para fazer a lista, colocar quantas pessoas tem em cada um, e daí eu vou liberar e vocês preenchem, tá bom? Amanhã a gente vê as questões de data. Hoje vai ser formação dos grupos e temas, divisão dos temas. Só para deixar todo mundo organizado. Essa rapaziada é organizada, Felipe, tá vendo?
Eu E já aí, ô eu, Caião, você me permita só claro, vai lá. entrar assim, porque assim, esse termo seminário, né? Gente, eu estava fazendo uma disciplina final, segundo semestre, não, primeiro semestre do ano passado, na psicologia da USP, né? E aí o professor passou, era seminário, né? Eu falei, putz, né? Aí eu fui com aquela cabeça, Caião, seminário, não sei o que. Não, não era. Era só o termo, mas para dizer assim, no fundo, gente, a divisão, o Caião ainda está fazendo isso, né? O professor Caio. Está fazendo essa divisão em grupos, né? Para garantir o quê? Que tem um mínimo de debate e pessoas que tá ali dialogando com o texto, né? O professor lá, ele nem teve grupo, assim, eu cheguei todo preocupado e no fim foi isso, era assim, era no fundo o quê? Bom, era dialogar sobre o texto. Então, às vezes, a pessoa está estudando uma certa coisa e lê o texto e teve uma certa impressão e vai querer falar sobre aquilo, entendeu? Às É vezes tem só, um é só para texto, garantir um diálogo, assim, né? Fiquem isso, tranquilos. às vezes tem um texto que está dialogando próximo da dissertação de alguém, né, que pode ajudar no trabalho, né, tipo, e aí, vocês podem fazer esse movimento, meu trabalho, estou falando sobre isso, achei legal essa ideia. É um pouco isso, assim, né, tipo, essa ideia é muito mais simples do que os seminários que a gente está acostumado a fazer, pesados e tal. Porque Então, falou em seminário, já é isso, né, Caio? Já é, pensa no. mas eu vou encontrar uma É palavra importante, melhor. professor, colocar também a data que foi escrito o texto original, Ah, sim, não, essas até mesmo por essa informações. questão da conceituação. Não, essas informações que o texto vai dar, vocês podem usar. Aí, como eu falei, a Silvia perguntou, se quiser usar um slidezinho assim para destacar alguns pontos, isso aí é com vocês, né? Denise, aí fica à vontade, tipo, né? Vai com vocês quiserem organizar a fala, né? Tipo, não é bem uma aula, uma apresentação. É como se você estivesse falando no grupo de estudo, assim. Tipo, vocês fossem integrantes do grupo, nosso grupo de estudo de filosofia política e direito constitucional, e naquela semana você está responsável por facilitar a nossa entrada no texto do A gente autor. podia até criar um grupo de estudos também. Deixa eu só peço um pouquinho de paciência, Denise, e aproveitando gente, de maneira alguma eu gostaria que vocês levassem isso uma manifestação meramente protocolar da minha parte. Agradecer vocês pela generosidade então, de conceder essas 2 semanas de abril para que eu possa fazer essa atividade à tarde com vocês, na medida em que, como eu disse, não é bem um problema, mas é uma coisa que não estava sob o meu controle, né? Tipo, e vocês estão me ajudando, né? E eu também, não, como eu disse, de maneira alguma vou prejudicar, né, quem quer que seja aqui no curso por conta disso. Eu só acho legal que essa atividade pode ajudar vocês aí na caminhada de vocês, né? Algumas dicas que eu acho que eu posso dar para vocês, assim, para muitas coisas, né? Postura em banca, como vai ser examinador, né? Tipo, o Felipe sabe, né? Que a gente assiste, você tem já da aula, tá nas faculdades aí, tem vezes que a gente assiste um show de horrores lá, e essas coisas são evitáveis, né? Desde que alguém fale conosco sobre isso, né? A minha preocupação é essa. Só que vocês tenham um espacinho para falar um pouquinho sobre o texto e a gente conversar um pouco sobre essas coisas mais ligadas à metodologia, né? E aí, Denise, mais para frente, eu acho que vai ter essa possibilidade do grupo de estudo, né? Por enquanto, pelo que eu entendi com o professor Cerezo, a gente tem que vincular aí com os que tem no programa, mas mais para frente vai poder abrir e tal. Logo vocês vão ser informados aí, gente. Bom, vocês E, já estão sinceramente, eu estou muito feliz com essa matéria, porque eu só tinha estudado filosofia do direito, mas não por esse olhar político, constitucional. que bom, fico feliz. E eu estou gostando muito. E o grupo dos schmittianos que Felipe, eu, Roberto, a gente toca aí junto, né? Aberto, então, Denise, quando você puder, né? É um grupo de filosofia política e de direito constitucional, né? Só que foca na obra do Carl Schmitt, no entorno, né? O Kelsen, no debate da Alemanha do século XX. Legal. Né? E ali tem de tudo, tá? Tem teólogo, tem pessoal da filosofia, tem jurista. Coloca depois para mim, para gente, para nós todos, né? Quem quiser participar. Eu coloquei deixa eu colocar de novo aqui. Eu coloquei na primeira aula, eu abri o chat de novo. Eu também cheguei atrasada na primeira aula. Professor, se Não, fica depender frio. de frequência para passar no curso, eu tô ferrada. Eu vou passar Só chega atrasada. Eu vou pôr meu celular aqui, porque a gente tem um grupinho de WhatsApp, né? 608-8184. Aí, quem quiser, me manda mensagem, né? Que eu adiciono lá no grupinho. A gente tem reunião amanhã, né? E depois vão ser à tarde, como o Felipe, o pessoal do grupo aceitou lá, para vocês poderem participar. Professor, é daquela área ali de Araraquara, São Carlos? Eu morei em São Carlos, né? Eu voltei. Ixi,
Eu Eu morei morei em Araraquara. pertinho ali. Então Pertinho. tem esse grupinho do WhatsApp é onde a gente passa as informações, tem os textos, né, das datas, tudo certinho. E aí, quem quiser, puder, né? Aquele dia eu falei, né? Mas eu retomo hoje que a Carla também falou que não pôde estar no primeiro dia. É o grupo aberto, tá? O grupo de estudo que ainda não está vinculado ao programa, porque esse grupo tem um monte de gente de um monte de lugar, da UNB, da Federal Santa Catarina, a gente não sabe muito bem o que fazer, né, Felipe, com a vinculação. A ideia era que ele fosse da UFO, né, da Federal lá de Uberlândia, que o Roberto está lá. Mas, bom, independente disso, né, já tem mais de 10 anos que a gente tem esse grupo, né, estudando. Aí tem os colegas da Argentina. Pra vocês terem uma ideia, eu estou participando, Felipe, né, de um curso lá na Universidade de Buenos Aires. Hoje à tarde, antes de entrar na aula, eu estava na aula do professor Luciano Nosseto, que é nosso colega no grupo. Eu falei para Felipe, o Luciano é um cara de uma generosidade sem tamanho. Ele pediu para eu abrir o microfone e divulgar para a galera da Universidade de Buenos Aires, o grupo, assim, a aula de amanhã do Argemiro. Eu acho que vai ter uma galera da Argentina lá com a gente amanhã também, né? Então, Inclusive, Caio, eu vou mandar o link já para você poder mandar para o pessoal aí e já beleza. encaminhar Não, para ele. já me manda que amanhã de manhã eu já coloco, né, na primeira parte da aula, o link. Aí, bom, amanhã, de qualquer forma, a gente pode, vocês vão poder ver como é que é a dinâmica do grupo. Vai ser um pouco a dinâmica da nossa atividade, né? O Argemiro, ele vai fazer uma fala meio que colocando o tema para nós e depois a gente tem um tempinho para conversar sobre o tema. É isso. É um grupo de estudo, né, que sai dessa coisa meio aula, né, fica uma coisa mais democrática, onde a gente pode falar, escutar, tomar nota, conversar com os colegas. É um pouco isso aqui. E então tá aí meu celular, quem quiser manda mensagem depois ali, que puder, né? O Felipe já falou, as reuniões são quinzenais, vamos começar agora, esse mês. Eu vou ficar depois em algumas aí, sei lá como é que vai ser minha vida, né? Por um período de tempo eu vou ficar no eixo entre Maringá e Foz do Iguaçu, então não sei como é que vai ser minha participação, mas eu entro nem que for para ouvir pelo celular, né? Mas de qualquer forma, gente, eu de fato agradeço de coração aí a generosidade de vocês por me ajudarem nesse momento, que eu, como disse, não posso encarar como um problema, né? Mas que acaba é sempre um transtorno muito. Agora eu tenho que ver mudança, né? Tem essa série de coisas aí Mas então amanhã, Gabriela, vamos fazer assim, aí eu vou tentar amanhã antes de entrar na aula, eu também organizo aqui os temas assim para mim, e aí a gente monta os grupinhos, faz um esboço, né? E aí vocês vão conversando, mas não se preocupem, né, de sofrer, perder noite de sono, não tem nada a ver com isso, tá? Tipo, é muito pelo contrário. É a coisa para a gente se divertir, na verdade, né? Aprender a fazer uma coisa que às vezes eu vejo que as pessoas fazem mal por aí na faculdade de Direito, que a coisa pode ser divertida. Por exemplo, na banca do Felipe, eu falei 2 horas, porque do amigo a gente tem que esperar a crítica mais dura, mas criticar é examinar, não é ofender ninguém, né? Tipo, o Felipe em nenhum momento, ele sorri igual ele está sorrindo agora, em nenhum momento eu ofendi ele, tipo, puxei a orelha na hora que precisei, na hora que eu achei que devia puxar, a gente se divertiu junto, o orientador dele se divertiu, né? Deu risada, mandou mensagem para o Felipe, mandou e-mail para mim, Caio, que legal, que não sei o que e tal. Então, não, a minha intenção não é que vocês fiquem mal aí, tipo, sofrendo, né? Eu fico feliz, como a Denise falou aí, que está gostando da disciplina, está curtindo, é isso que importa. Beleza? Então, amanhã a gente organiza, certo? Assim, mais ou menos está organizado. Eu acho que esse plano de curso que eu fiz, eu coloquei muita informação junto, devia ter segmentado melhor, mas na próxima eu faço melhor. Fala, Professor, Gabriel. só para avisar que eu já mandei aqui a lista, agora eu vou abrir o grupo. Eu até falei, mas só para reforçar para o pessoal, que assim, na hora que for mandar, ter cuidado, às vezes você está preenchendo, a pessoa já mandou em cima, para não ficar ninguém perdido, e vai conferindo também, tá bom? Vou liberar o grupo agora para todo mundo poder preencher. Então, só para reforçar, o que a Gabriela está pedindo é respirem, esperem as coisas aparecerem, sem impulsos, Exatamente. sem como é que foi, a afobação de WhatsApp, né? Olhem, vai tomar um café, toma água, come um lanche, aí volta. Desse aqui não foi, então eu vou. Pronto. Né? Tipo, e uma dica também. Também se desafiem. Se o tema estiver muito próximo da sua dissertação, pegue outro, né? Tipo, para sair da sua zona de conforto. Talvez seja uma estratégia legal também, né? Mas, Felipe, depois eu te mandei o plano de curso, né? Tem até o Gargarela lá, cara. Sala de máquinas, né? O que eu mandei para o teu orientador, o livro, que o bicho se interessou, né? Então,
Ô, Caião, aí você mandou textos curtos? Como é que foi? O Gargarela é um trechinho do primeiro capítulo, né? O primeiro Porque conselheiro o professor latino-americano. lá, quando ele montou os seminários, por exemplo, teve ele passou um livro do Marx, mas que era tão longo que ele próprio depois falou: Nossa, gente, eu acho que eu errei um pouco o pé e tal. Mas depois, quando ele já estava no dia do seminário. Né? Mas Tô aqui, brincando. na verdade, a maior parte são artigos, né? Aí, E aí legal. tem um capítulo do livro do Gargarella, e o texto do Francisco Bilbao, né? Que é o último, que é onde a gente vai fechar no Francisco Bilbao, né? E aí o Gargarella é legal porque aquela primeira parte ele localiza um pouco do primeiro debate do constitucionalismo latino-americano, né? Que é um pouco esquecido, então é legal para o pessoal ver, né? É onde o Francisco Bilbao está, né? É onde ele localiza esse debate, o Francisco Bilbao vai aparecer no texto, né? Então vai dar uma ideia legal esse dia, porque o Gargarella posiciona e depois a gente lê o texto do Bilbao, né? Que é o governo da liberdade, né? Tipo, beleza? Beleza, Gabriela, pessoal? Oi, Lucas, desculpe, fala. só uma sugestão, para Gabriela ali no WhatsApp, que ela abriu e fechou. É uma Fechei de novo sugestão. porque já comeram o nome. Então, a sugestão, talvez, né, se fizer sentido, abrir o grupo por temas. Então, abre inicialmente o tema um, o pessoal coloca tema um. Assim que preencher o tema um, vai para o tema 2 e sucessivamente. Talvez gere Pode ser sim. menos Você acha que isso ou afobação ali. fazer uma enquete? Não, é uma boa, não tinha pensado em cast também. Eu acabei de pensar nisso, porque da enquete cada um vota no que quiser e é simultâneo. Boa, boa. Acho que enquete resolve. Fazer isso, Boa. então. Aí, ó, pronto. Aí, Felipe, auto-organização da galera é melhor, né? Autonomia tem a ver com isso. Eu só vou ficar ali, ó, tipo, olhando. Obrigado, Lucas, pela ajuda aí com a Gabriela aí. Que nessa parte eu confesso que eu sou quase um analfabeto funcional, então não posso muito pouco ajudar, né? Tipo, bom, acho que era isso. Deixa eu ver. O convite então para o grupo dos Schmittianos amanhã, né? Tipo, a gente faz a primeira parte da nossa aula, caminha bem, tranquilo, dá para fechar. Aí a gente vai para o grupo lá, vai ter possivelmente, Felipe, ó, tipo, hoje na sala do Luciano você tinha 100 pessoas de novo assistindo a aula. Né? Tipo, então, assim, parece que tem uma galera lá que está interessada em Schmidt. Então, pode ser que a galera da Argentina apareça lá. Aí é nós aqui, né? Quem puder, obviamente, e mais a galera do grupo, né? E aí, semana que vem, então, a gente começa nessa parte da tarde. Faz as 3 últimas semanas de março. Eu vou comunicar ao professor Cerezo, que vocês aceitaram, me ajudaram nessa. Não esquecerei disso, tá? Então, no bom sentido, né? Então, fiquem tranquilos. E aí, lá na última semana, também, com relação ao trabalho final, eu vou ver aí a questão do prazo, vai ser o máximo de prazo possível, vou repetir para vocês ficarem em paz, que vocês possam ter para escrever um trabalho com tranquilidade. Não se preocupem com isso. Né? Tipo, a ideia é que eu sempre pensar, a disciplina tem que ajudar vocês. Né? Tipo, algo que vocês possam utilizar, possa ajudar vocês na caminhada de vocês. Beleza? Então, e aí no que eu puder ajudar também depois, né? Professor, queria que você desse uma olhada no meu projeto. A gente vai conversando, né? Tipo, não tem problema. Da minha parte, sempre que puder, daquilo que eu puder ser útil, né? Eu estou à disposição de vocês. Bom, então vamos lá, né? Continuar a nossa caminhada, Felipe, aí com o Thomas Hobbes, que você conhece de perto, mas na verdade a gente acabou o Hobbes agora, né? Estava aí retomando o finalzinho da capa do Leviatã, né? Para afirmar as coisas que o Felipe gosta, o Felipe vai ficar por aí, né? A autoridade não a verdade é que faz a lei, lá ele chega a sorrir, né? A gente, eu não apresentei, o Felipe faz doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo, né? Ele estuda Carl Schmitt, né? O doutorado do Felipe é sobre Schmitt, né? Questão do Estado totalitário no Carl Schmitt. E aí, então, estamos aqui no percurso dos contratualistas, modernidade, Felipe, para falar logo constitucionalismo, tomada territorial na América do Sul, que é os próximos passos aqui, e aí finalizar ali no dia que a gente for conversar coletivamente com o texto do Francisco Bilbao, né, que era o horizonte do... Aí o Felipe está reconhecendo, já aproveitando, né, alguém tinha pedido para eu falar também dos textos, né, como eu falei, né, eu vou até colocar aqui, tirar isso aqui para eu poder ver vocês melhor, né? Esses textos dos clássicos, né, eu não tô, como a gente passa por eles na graduação, a minha ideia foi só colocar os textos mesmo para a gente ler junto, né, que seria, vamos dizer, a base
de onde a gente está partindo do curso. A coisa vai mudar um pouquinho de figura a partir depois dos contratualistas, né? E aí, deixa eu já pegar aqui. Eu mandei para vocês, mas amanhã eu posso passar com calma isso daí, eu escrevo, né, no Word projeto para vocês tomarem nota, tranquilo. A gente aqui está aqui do meu lado. O Carl Schmitt, né, o Nomos da Terra, que é esse livrão aqui, tem um capítulo que eu vou indicar para vocês amanhã, que está indicado já lá na bibliografia, mas eu indico amanhã para vocês não terem erro, né? E o texto, aí, Felipe, ainda bem que você está aqui, do orientador do Felipe, que é o professor Paulo Arantes, né? Que eu estou tomando de empréstimo, né, do professor Paulo Arantes a legenda aqui do slide, né? O Mundo Fronteira, né? Tipo, que é o título do artigo que o professor Paulo Arantes escreveu para a revista Princípios, né? Que eu e o Felipe participamos também, é um número dedicado ao Carl Schmitt, né? Então, eu indico para os próximos encontros, né? O Paulo Arantes e o Carl Schmitt vão ser, vamos dizer assim, a base da nossa conversa, que é a nossa viagem atlântica até a América do Sul, né? A tomada territorial, o Schmitt vai mostrar, prepare-se, né? Para quem dá aula de direito internacional, prepare-se para mostrar o outro lado da história, né? Tipo, a gente sempre fala aquela coisa Kant, Kelsen, tratados, né? Vocês vão ver como é que o Carl Schmitt é a sombra da coisa mesmo assim. Mas aqui, ó, não, é guerra marítima, pirataria, tomada de território, é isso, né? Tipo, é muito legal esse capítulo aí. E então, amanhã eu falo sem falta para vocês, né? A página tal, não precisa ler o Nomes da Terra inteiro, né? E o texto do professor Paulo Arantes, ele está dialogando com o Carl Schmitt, o Mundo Fronteira. Ele vai trabalhar essa noção dentro da filosofia política da fronteira, né? O que significa isso? A primeira imagem, o que são as linhas? O Schmitt trabalha, mas ele também vai falar as linhas, né, globais, né? O que é o hemisfério ocidental? Como é que ele foi criado, né? É um pouco a coisa que a gente vai conversar. Até chegar por aqui, onde a gente vai finalizar lá com o Bilbao, né, com o constitucionalismo latino-americano. Beleza? Então, basicamente, vão ter 2 textos base aí que eu vou indicar para vocês, né? A colega que tinha falado. Oi? O Luciano mandou para nós. E aí que é o do Schmitt e do Paulo Arantes, né? E beleza? Eu não lembro desculpa agora quem tinha comentado, mas aí fica tranquilo que amanhã eu sem falta já indico para vocês terem tempo para ler, né? E ler com calma também, fora os textos, e os textos dos seminários vão gravitar em torno, né? O texto do professor Felipe, nós vamos ler o texto da Revolução Haitiana, do professor Evandro, né? O Atlântico Negro, vai estar tudo, vamos dizer assim, entrelaçado, né? Aqui. Professor, desculpa interromper, eu que tinha perguntado. Na Vanessa, verdade, eu acho que eu não me fiz entender muito bem. O que acontece? Quando a gente vai procurar o material, não sei se é uma dificuldade só minha ou se os colegas também estão tendo essa dificuldade de localizar o material. E eu, por exemplo, eu comprei 3 livros para poder ter o material, porque eu não consigo localizar na biblioteca, enfim, não sei se é porque não tem mas ou se. eu mandei os textos por e-mail, será que não chega? Porque às vezes a gente manda, não chega, não Então, vai mas aí, o que o senhor está encaminhando é o que seria de leitura, assim, entre aspas, obrigatória, é isso? Esses, por exemplo, que eu vou indicar amanhã, Vanessa, do Nomes da Terra e o do Paulo Arantes, eu já encaminhei, né? Então, em tese, mas o que eu vou fazer, Vanessa, já que você está falando isso daí? Eu vou marcar para vocês, o do Carl Schmitt, que é esse livro aqui, ó, como a gente conseguiu a versão PDF dele, e é um livraço. Esse livro aqui, é o que eu falei, quem gosta de direito internacional, já dá aula de direito internacional, vai nadar de braçada com ele, né? Eu mandei inteiro, porque a gente demorou para a gente conseguir o PDF inteiro, para vocês terem inteiro, não precisa ler inteiro, né? Nada disso, mas vocês têm o PDF, né? Tem o material com vocês. Então, amanhã eu vou segmentar um capítulo aqui, um trecho de um capítulo do Nomes da Terra para vocês, e o artigo do professor Paulo Arantes, que é um artigo, né, na revista, né, um artigo da Princípios. Que esse é o base para a gente finalizar o curso. Esses seriam os 2 textos base, assim, para a gente finalizar para as próximas aulas. Beleza? Tá certo. E de Porque eu qualquer estava maneira, seguindo. Vanessa, já vou até anotar, porque aí que eu faço. Eu vou mandar para a secretaria só o texto do Paulo Arantes e o do Schmitt, e pedir para mandar para vocês de novo. Porque aí chega para vocês segunda-feira os 2 textos que são a base para o final do nosso curso. Beleza? Ok, obrigada.
eu só para comentar, eu acho que a minha dificuldade era a mesma da Vanessa. Eu fui seguir pelo roteiro da bibliografia elementar e no e-mail que veio da secretaria vieram 11 textos e não tinham todos os Ah, não que tinha estavam todo. Tá, da bibliografia elementar, por isso que a gente teve essa dificuldade. Mas se entendi. serão esses dois textos básicos, tá tudo ótimo, perfeito. Não, agora, Yasmin, vai ser para fechar, vamos dizer assim, eu vou marcar para vocês assim a leitura base, né, elementar ali que eu chamei, esse capítulo do Carl Schmitt e o texto do orientador do Filipe do Paulo Arantes, né, tipo, que aí é o que eu quero mais ou menos essa coisa da tomada da terra, da fronteira que me interessa aqui. Vamos dizer que não aparece muito, nem quando a gente está estudando direito internacional na graduação, esse não é um debate que aparece, né? E é muito interessante, né? Você vai ver até como é que o Schmitt trabalha juridicamente a questão da pirataria. É muito interessante, assim. Ai, que legal. Corsário, pirata, né? Tipo, essa coisa figura meio mítica, assim, que a gente tem, e ele vai falar como é que isso tem um problema jurídico ali por trás. É muito interessante, né? E como é que vai impactar a gente. Então, sem falta, segunda-feira eu coloco pelo menos esses dois textos. Eu já mandei, mas eu mando só para chegar para vocês os dois aí, sem falta. Beleza? E aí o do Schmitt vai o livro inteiro, amanhã o segmento, vocês tomam nota aí das páginas. Felipe, quando for essa parte, né, já vou fazer o convite, já que você é o ilustre representante do professor Paulo aqui entre nós, né, orientando, se você quiser participar, eu te aviso, né, você entra na aula que a gente for conversar do texto do professor Paulo, né, como vai ser meio tarde da noite, não vamos convidar o professor Paulo, né, porque aí fica deselegante da nossa parte, né. Bom, então, pessoal, para a gente seguir aqui, como eu falei para vocês, né, a gente vai ainda ver o Locke e o Rousseau, né, que estão dentro dessa matriz moderna do contrato, né, do pensamento político jurídico, né, mostrei para vocês aí contrato como categoria jurídica. Dentro do nosso tema geral aí, o mundo fronteira, luzes e sombras do constitucionalismo, agora o Locke, né, o John Locke, aparece, ó, nossas palavrinhas-chave aí, Estado de natureza, pacto, propriedade, né, sociedade civil. Aqui, em grande medida, a gente está ainda falando das fronteiras internas, né, dos Estados europeus, daquilo que a gente já pode chamar de Europa aqui, e dentro das luzes do constitucionalismo. Por isso que esses autores eles aparecem para nós na graduação, no curso de Teoria do Estado, de Ciência Política, Direito Constitucional 1, eventualmente, né? Então, seria que a tradição racional, né, da discussão da origem do direito constitucional. E o ponto, vocês percebem, né, que tomando de empréstimo do próprio Locke, né, as categorias são parecidas, né, estado de natureza, pacto, contrato, né, que eu falei. O que eu vou chamar a atenção de vocês de novo? Eles usam as mesmas categorias, mas eles não falam a mesma coisa. E nós vamos ver por quê. Vocês viram lá, o Hobbes descreve o estado de natureza em uma condição de igualdade em que nós estamos inseridos sem autoridade, sem o poder comum que nos mantém sob controle. O estado de natureza para o Locke é outra coisa, né? Então, o John Locke, só para a gente localizar o nosso personagem aí, né? Eu sei que em tempos de Google, às vezes, isso é desnecessário, mas vamos tomar o cuidado, porque nem tudo que a gente vê na internet é confiável, né? É um pensador filósofo inglês ali do 17, né? Do 16 para o 17. É curioso porque a formação dele ele é um médico, né? Que escreve na filosofia. Mas talvez até mais conhecido pela contribuição que ele dá à teoria do conhecimento, lá com o Tratado sobre o Entendimento Humano. Mais em termos de filosofia política, tem textos muito importantes, principalmente os dois tratados, né? O primeiro e o segundo tratado sobre o governo civil. Então, esses trechos que eu vou recortar são do segundo tratado do governo civil. Aí tem uma questão, vamos dizer, de biografia também, né? Que é quando que o Locke escreve esses textos, né? Que os especialistas ficam discutindo. O ponto, para nós, isso não é tão importante, esses textos aparecem mais ou menos ali no momento da Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1689. E o que também é importante para nós, né? O John Locke é alguém que está pensando aí, vamos dizer, a ideia de limites ao poder soberano, que o Hobbes pensou. Vamos dizer, essa introdução algo biográfica que eu estou fazendo, no texto do Locke vai aparecer um sujeito chamado Robert Filmer como interlocutor dele.
né? Que tem um livro que ele ataca muito, que é O Patriarca, né? Que mais ou menos a coisa no filme é mais ou menos assim. Ele recupera uma ideia do monarca absoluto como vindo de uma linhagem do monarca cristão, que vai ligar uma linhagem da antiguidade, essa ideia do pater romano que a gente passou, né? Então, o patriarca seria quase que um direito divino aí do monarca governar, né, absolutamente. Esse é o alvo, vamos dizer assim, declarado do Locke, né? Mas nas entrelinhas, não é arbitrário a gente pensar que ele também está se opondo, né, criticamente ao Hobbes, né? Ele está dialogando com o Hobbes. E o ponto para o Locke, a princípio, né, é pensar o limite da soberania, o limite do poder soberano. Então, o Locke vai defender, por exemplo, uma instituição importante nesse momento que vai aparecer na Inglaterra, que é o parlamento, né? Então, aqui, falar em Revolução Gloriosa, em 1688 e 89, é pensar o aparecimento do parlamento inglês, né? Com a diferença que eles gostam de sempre marcar, né? De que eles não cortaram a cabeça de ninguém, eles, os ingleses, né? A monarquia se alterou pela própria passagem do tempo, né? As instituições se modificaram, né? É o que eles chamam de tradição, né? É pela tradição, passagem do tempo. Bom, isso é uma categoria jurídica também, a gente sabe, né? No direito civil. Então, o que o Locke vai fazer? Ele vai dialogar com esse povo dentro da gramática do contratualismo, né? Estado de natureza, contrato, sociedade civil. E agora aparece uma coisa interessante, porque no Estado Civil do Hobbes, a propriedade é possível. Então, nós podemos tomar as coisas pela nossa posse e adquiri-las como proprietários, né? Algo que eu acabei no final ali esquecendo de comentar, estou comentando agora, né? Então, quando o Estado Civil aparece, ele garante segurança. Vocês viram lá, tem a cidade pacificada, como Schmitt diz, né? Então, a propriedade se torna possível, porque tem um poder comum que pode forçar a obrigação de respeitá-la. O ponto interessante aqui é que o Hobbes vai dizer isso existe porque o Estado existe, né? O Locke vai ser mais curioso para nós, né? Eu digo nós aqui, continente americano, por dois pontos. Primeiro, ele é alguém que está como pensador por trás da Revolução Americana, né? Ele é um pensador importante para a Revolução Americana. Isso significa dizer para o constitucionalismo norte-americano, para os pais fundadores também, né? Da Constituição Americana, da independência, né, americana. E para nós, principalmente pela forma como ele vai justificar a propriedade, a ideia de propriedade. Então, eu digo América Central e do Sul, né? Ou seja, de novo, aquele final da nossa primeira parte, para os colonialismos europeus, né? E aí tem uma questão biográfica que eu não posso deixar de mencionar, né? Ele é lido muitas vezes na tradição da filosofia política como um expoente do liberal, que a gente chamou de liberalismo político, né? Ou seja, um liberal clássico. De fato, né? Alguém que vai defender a ideia de liberdade, a propriedade vem da liberdade, a gente vai ver um pouco isso. Só que o que é curioso do ponto de vista biográfico? Era um acionista da companhia escravocrata inglesa, documentado, né? Então, o tráfico escravo, o Atlântico Negro, como a gente vai ver no texto do Evandro Pisa, do professor Evandro, foi financiado em alguma medida por esses lords ingleses. O Locke está dentro desse time aí, né? Então, veja lá que como a gente está fazendo um pouquinho de história contrapelo também das ideias, posicionar o nosso autor dentro daquilo que se descobriu sobre ele, porque nem sempre se soube dessas coisas. Isso é um trabalho muito interessante sobre isso. É um livro do Domenico Lossurdo, que é um filósofo italiano, falecido recentemente, que chama A Contra-História do Liberalismo, o livro. E lá tem um capítulo dedicado ao Locke, assim, muito interessante sobre o ponto de vista documental, né, das coisas que se descobriram sobre a biografia dele. Então, vamos dizer assim, um sujeito que, em grande medida, vai falar sobre liberdade no território europeu, mas não vai se preocupar com a liberdade em outros lugares, né? Essa é uma questão interessante para a gente notar, né? Especialmente no território inglês. E aqui a gente vai ver por quê, né? Porque essa ideia de Europa, mais para frente, vocês vão ver que vai sacralizar um pouco o território europeu. Esse é o que o Carl Schmitt vai discutir lá no capítulo que a gente vai ler, né? Então, por isso que essas coisas ainda
Peço um pouquinho só de paciência com esses textos que eu estou retomando aí meio que quase da graduação, mas que eles são importantes para a gente entender certas coisas. Então, aqui diz o Locke, né? O John Locke, no segundo tratado do governo civil, é o texto que eu estou recortando, né? Esse eu não mandei para vocês, porque, né, é conhecido, então é só para vocês retomarem um pouquinho aquilo que viram na graduação a partir dos textos, né? Então, diz o Locke, né? Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhe as ações e regular-lhe as posses, e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Estado também de igualdade no qual é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do que qualquer outro. Então veja lá que o estado de natureza por Locke não é a mesma coisa que o estado de natureza por Hobbes. Concorda? Aquele cara que eu ouvi falar, eles falam tudo a mesma coisa, me parece que ele nunca leu os caras. Porque o que ele está dizendo? Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar que em que estado todos os homens se acham naturalmente. Então, o que é esse estado de natureza? É isso que ele está falando. Sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar, ou seja, liberdade igual para todo mundo. Isso até aqui ele está próximo do Hobbes, né? Para ordenar as ações e regular as posses. Opa! Não tem posse para o Hobbes no estado de natureza. Para o Locke tem. Tá vendo? É sutil a coisa. E as pessoas, conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza. Aqui ele volta a dialogar com o tempo dele, né? O Hobbes também fala de lei de natureza e tal. E estado também de igualdade, no qual é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais que qualquer outro. O que o Locke está dizendo para nós? Todos nós somos igualmente executores da lei da natureza. Qual é a lei da natureza? A razão. A lei que a razão nos dá. Ele vai definir isso agora. O estado de natureza tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos obriga. E a razão, que é essa lei, tá vendo? A lei da natureza é a razão. Ela obriga todo mundo. Ela ordena. Ensina a todos os homens que tão só a consultem, sendo todos iguais e independentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Bom, me parece que por aqui a gente já vê a brutal diferença do estado de natureza do Locke e do Hobbes. Lá era a guerra potencial, a morte violenta, a vida miserável, curta. Aqui, um estado de natureza que é ordenado pela razão, que governa esse estado de natureza e que vamos dizer assim, impõe um limite à ação humana, que o ser humano não pode prejudicar a outro na sua vida, na saúde, na liberdade, nas posses. E se isso acontecer, nós podemos executar essa lei. Significa dizer, nós somos os juízes dessa condição. Temos igualmente capacidade, né, de executar essa lei. Eis que, sendo todos os homens obra de um artífice onipotente, ó, a imagem de Deus, né, infinitamente sábio, todos servos de Senhor soberano único, enviados ao mundo por ordem dele. E para impedir a todos os homens que invadam os direitos dos outros e que mutuamente se molestem, e para que se observe a lei da natureza, que importa na paz e na preservação de toda a humanidade, põe-se naquele estado a execução da lei da natureza nas mãos de todos os homens, ó, mediante a qual qualquer um tem o direito de castigar os transgressores dessa lei em tal grau que lhe impeça a violação. Então somos juízes de todos os outros, né? E a coisa aqui, você vê que ele fala de direitos no estado de natureza. Isso não é possível no Hobbes. Não existe direito no estado de natureza, não existe nada lá, a não ser a possibilidade da morte violenta. Vamos, para resumir, trocar em muitos miúdos, como gosta o orientador do Felipe de dizer, né? Tá claro até aqui, gente? Tá dando para perceber sutilmente as diferenças? O que o Locke está fazendo? O estado de natureza para o Locke não é conflitivo. Até aqui, ele está descrevendo um estado de natureza que não é conflitivo, que não tem no seu horizonte o conflito. Pelo contrário, é um estado, em alguma medida, harmonioso, uma condição, em alguma medida, harmoniosa, porque a razão dita a lei de operação dessa circunstância, dessa condição. Para o Hobbes,
não tem nada a ver, né? Certo? Aqui, aí ficou um trecho bem longo, né? O estado de guerra, aí aqui eu falei, né? Declaradamente, se vocês forem ler o livro, né, um dia inteiro, vocês vão perceber o Filmer lá. Mas aqui é contra o Hobbes. O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Definição, né? Daí resulta que aquele que tenda a colocar a outrem sob poder absoluto põe-se em estado de guerra com ele. Devendo-se interpretar este fato como declaração de desígnios contra a vida do próximo. Eis que há motivos para concluir que quem de outrem se apodera sem consentimento, dele usará, segundo lhe aprouver, quando o tiver entre as mãos, chegando mesmo a destruí-lo, se assim lhe der na veneta, ou seja, na vontade de quem vai se apoderar, né? Não há quem deseje ter alguém sob poder absoluto, senão para compeli-lo pela força, ao que é contra o direito da liberdade, isto é, torná-lo escravo. Ó que maravilha! Né? Agora não tem como, Vanessa, eu não ironizar. O acionista da Companhia das Índias Orientais, né, de escravocrata, falando que é contra a lei, o direito da liberdade fazer uma pessoa escrava. E isso lá no mundo inglês, né? É o que vale no território que eles estão falando, né? Então aqui, vejam lá, que ele está admitindo o direito de liberdade no estado de natureza. O que está aparecendo para nós aqui? Algo que não está no nosso horizonte imediato, mas que é importante falar em termos de filosofia do direito, vocês devem ter visto. A ideia dos direitos naturais. A liberdade entre eles. A propriedade também, vai aparecer daqui a pouco. A vida, né? Ó o eixo que ele colocou, que eu destaquei aqui, ó. Vida, saúde, integridade física, basicamente aqui, liberdade, posses. Bom, Felipe, agora para aquela gramática do direito constitucional, que todo mundo aqui é especializado. Nós estamos diante do quê? Dos direitos fundamentais de primeira dimensão. É isso que está nascendo aqui, com ele. Ou seja, com um liberal como Locke, nós estamos diante dos direitos de liberdade. O que se chama aí, por aquela caracterização que o Karel Vazak faz, né, das gerações de direitos, direitos de primeira geração, que ainda são direitos naturais aqui no debate da filosofia do direito, né? Ligados à nossa existência, a pessoa, né, o indivíduo, no caso, que essa ideia de pessoa não é tão forte no Locke, né? Então, não, é contra o direito natural de liberdade você fazer uma pessoa escrava, ali, pelo menos naquele momento em inglês, né? E nisso temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. Então, pronto, ele está explicando para nós o que ele está fazendo, em diálogo, me parece, sem arbitrariedade com o Hobbes. O Hobbes confunde o estado de natureza com o estado de guerra. Eles são coisas diferentes para o Locke. Não é isso que ele está dizendo aqui? Nisso temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. Que, muito embora, a ironia, certas pessoas tenham confundido, não nomina, mas é o Thomas Hobbes, né, que está no alvo, né? Estão distantes um do outro como um estado de paz, boa vontade e assistência mútua e preservação, está de um estado de inimizade, malícia, violência e destruição mútua. Quando os homens vivem juntos conforme a razão, sem um superior comum na terra que possua autoridade para julgar entre eles, verifica-se propriamente o estado de natureza. Até aqui, ele está, vamos dizer assim, reconstruindo a ideia de estado de natureza do Hobbes, né? Uma circunstância, homens vivem juntos conforme a razão, sem um superior comum na terra, sem autoridade. Isso é o estado de natureza. Todavia, diz ele, a força, ou um desígnio declarado de força, contra a pessoa de outrem, quando não existe qualquer superior comum sobre a terra e para quem apelar, constitui o estado de guerra. Então, para o Locke é uma diferença clara, né? Esse estado harmonioso, governado pela razão, é o estado de natureza, onde você tem liberdade, você tem direito à liberdade, você tem posse, você tem direito à sua integridade física, à saúde, né? Quando alguém vem e declara que vai usar força, né, que ameaça você, bom, aí está se constituindo um estado de guerra, que é diferente para ele. É bem claro aqui, é bem didático até o texto dele, assim, né, esse esforço dele aqui, em diálogo com o Hobbes, né? Aí, diz ele, evitar esse estado de guerra
no qual não há apelo senão para o céu, e no qual qualquer divergência, por menor que seja, é capaz de dar, se não houver autoridade que decida entre os contendores, é a razão decisiva para que os homens se reúnam em sociedade, deixando o estado de natureza. Onde há autoridade, poder na terra, do qual é possível conseguir amparo mediante apelo, exclui-se a continuidade do estado de guerra, decidindo-se a controvérsia por aquele poder. Então, ele separa. Tem duas imagens do estado de natureza para o Locke, né? Melhor, tem uma imagem harmoniosa e o estado conflitivo da guerra que é diferente do estado de natureza para ele. E como isso aqui, vamos dizer, nessa condição não existe autoridade, não existe o Estado, a própria razão vai nos levar a decidir que é melhor, então, nos reunirmos em sociedade. Veja lá que ele não fala de constituir o Estado. E isso não é, vamos dizer assim, um preciosismo, tá, gente? Por isso que eu chamei a atenção de vocês. Eles não estão falando a mesma coisa. Aqui vai nascer uma dicotomia clássica que vai atravessar o século XVIII, o XIX, toda a filosofia política e jurídica da Alemanha. Por exemplo, o debate da economia política, que eu vou mostrar um pouquinho no Rousseau para vocês, que é a distinção britânica entre Estado e sociedade civil. E por que eu estou falando britânica? Porque aqui nós estamos diante de um intelectual inglês, um pensador inglês. Mas isso vai ser muito desenvolvido no século XVIII pelos escoceses. Principalmente, uma trinca aí importante para a gente entender o nosso tempo, que é o Adam Smith, todo mundo aqui já ouviu falar, né? O da mão invisível, da riqueza das nações, lembram lá quando vocês fizeram economia na graduação? O David Hume, que é um filósofo, e o Adam Ferguson. Eu gosto sempre de mobilizar o Ferguson até, porque ele tem um livro muito interessante, chama Ensaio sobre a História da Sociedade Civil, que ele vai dialogar contra esses caras todos aqui, né, para naturalizar a sociedade civil. É um debate muito interessante do que um professor meu chamava de luzes britânicas, né, tipo, debate interno aí da filosofia britânica, né? Mas o importante para nós aqui, veja lá, ele está dizendo que nós vamos racionalmente decidir nos unirmos em sociedade para escapar desse estado de guerra, porque ele pode se apresentar. Ele não diz por quê ainda, mas ele não está negando, olha, isso aqui pode acontecer, né? E como nós somos seres de razão, nós vamos decidir, nós vamos escolher sair dessa condição, né? E vamos constituir a sociedade, né? Beleza até aqui? Tudo bem? Dá para ver a diferença aí com o Hobbes, né? Então vem lá o John Locke ainda. Deus, vejam que eles não são assim, né, totalmente descrentes. A gente, quando eu fui fazer filosofia, Felipe, eu lembro que o pessoal falava que quem fazia filosofia era ateu. Não sei se vocês já ouviram essa conversa. E quando a gente vai para os textos, né, os grandes pensadores, Deus, é que na verdade Deus era um problema para a modernidade, né? O problema filosófico, né? A existência de Deus, Descartes, todo mundo ali, os Spinoza, os caras estão discutindo a existência de Deus, né? E vejam que está no vocabulário da filosofia política, né? Então, olha lá, Deus que deu o mundo aos homens em comum, também lhes deu a razão para que utilizassem para maior proveito da vida e da própria conveniência. Então, veja aqui já o elemento utilitarista, né? Que é conveniente para mim, o meu interesse, né? Começa já essa coisa meio, essa filosofia inglesa, né? De cálculo da razão. Então, o que ele está mostrando para nós? Tanto no Hobbes quanto no Locke, aí dá para a gente aproximar, tem um cálculo que a razão faz. Tem um estado de coisas que causa dor para nós, que é violento, que é miserável, no sentido de uma existência rebaixada. Então, essa razão calcula sair daí. Essa razão que calcula é algo muito próprio do universo britânico, né? De um certo cálculo de prazer e dor. É o utilitarismo. Bom, gente, a gente ainda vive sob isso. É só vocês olharem um pouquinho para o lado, né? É que a nossa dimensão tecnológica nos faz pensar que nós só vivemos com prazer. O Instagram talvez seja a prova viva disso. Lá não tem ninguém tomando Rivotril, né? Todo mundo está sorrindo na beira da praia, né? E no final da hora que vocês sabem que a hora que aquela câmerazinha desliga, né? Se vocês ficarem enrolando, é infinito, né?
A dimensão do tempo está desaparecendo ali. Mas, no fundo, tem pessoas em sofrimento, com problemas, das mais variadas ordens, né? Estou querendo dizer, isso aqui não é o sexo dos anjos. Eles estão colocando aqui, mais ou menos, a forma como a nossa sociedade ainda opera. Talvez a gente tenha mais, vamos dizer, cosmético, assim, para esconder isso. Mas ela ainda opera nesse cálculo, a racionalidade que eles estão defendendo aqui. Então, diz ele lá, ora, o proveito da vida e da própria conveniência, concedeu-se à terra e tudo o que ela contém ao homem para sustento e conforto da existência. O que ele está dizendo? Deus deu a terra em comum, para todo mundo, igualmente, né? Ainda é o estado de natureza que ele está descrevendo aqui. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. Olha como é que ele começa a justificar a propriedade, então. O direito de propriedade, ele advém da sua pessoa. Ele está atrelado à sua pessoa. Então, a primeira propriedade que nós temos é o nosso corpo. Vocês já ouviram por aí uma fala mais ou menos assim, meu corpo, minhas regras? Já ouviram, não ouviram? Por aí? É coisa de liberal isso aí. Aqui, ó, o Locke. Estou mostrando textualmente para vocês. Porque está correto, no sentido lockeano isso. Então, a primeira propriedade é a sua própria pessoa. E a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. Olha lá, como é que se justifica, então, a propriedade para além do corpo, da pessoa? O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Então, está aqui. O que o John Locke diz? Ora, o direito de propriedade, ele aparece, ele se justifica pelo trabalho. Então, a terra que Deus deu comum a todos, ela vai ser repartida pelo trabalho. Vou terminar de ler o texto para a gente recuperar uma imagem lá que a gente já passou nos primeiros encontros. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se a algo que lhe pertence. E por isso mesmo, tornando propriedade dele. Pronto, está aqui. Ele justificou. Você trabalhou a terra, o fruto da terra é seu. Porque você faz o quê? Você despende energia ali. A imagem que eu queria recuperar. Lembram do finalzinho da primeira parte do Mundo Antigo com o Roberto Espósito, que ele dá a imagem da mão, a mão que agarra as coisas, que eu brinquei lá com os menininhos da minha cidade natal, que quando vão disputar a pipa, ele grita, tá na mão! E ele pega a pipa assim. Ora, o que ele está dizendo? Se a minha primeira propriedade é o corpo, onde minha mão alcança para lavrar a terra, aquilo se torna minha propriedade, porque eu despendi energia através do meu corpo ali. O fruto disso é meu. Eu afirmo como minha propriedade. Ora, essa gramática vocês reconhecem também, porque é jurídica. Lá do direito civil, bens, posse, fruto, não é? Aquela questão do que gera o fruto, direito das obrigações, aquela coisa, tá tudo aqui. É gramática jurídica isso aqui também. Então, desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Primeira propriedade é meu próprio corpo, a minha pessoa. Eu tomo a terra do mundo, eu me aproprio das coisas da natureza a partir da minha intervenção sobre esse mundo. Então veja que a gente tomou, podemos resgatar aquela ideia originária do Píndaro lá no comecinho, na primeira aula. É um ato originário de tomada territorial. Que agora o Locke está colocando aqui algo que é o trabalho para justificar isso. Então, aquilo que foi dado em comum por Deus, que é a natureza, que a gente conversou aqui no finalzinho da primeira parte, né? Tem
modos de vida, formas de vida, outras que não essa europeia, que não entendem essa noção de apropriação das coisas da natureza, porque nós somos parte dela. Aqui nós estamos vendo que o Locke também constitui um senhor sobre o mundo. O ser humano, porque ele intervém na natureza, ele altera a dinâmica dessa própria natureza pelo seu trabalho, ele pode se apropriar dessas coisas, do que é comum. E a partir disso, você vai precisar, então, pensar uma forma de organização social que mantenha isso ordenado, porque, bom, enquanto houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. O nosso problema, já antecipando, gente, da fronteira é justamente esse. Em algum momento, a Europa não tinha mais para onde expandir fronteira para se apropriar daquilo que a natureza deu em comum. Esse é o ponto. As guerras vão ser travadas ali em nome de território, riqueza, apropriação, vocês sabem disso, né? O que ele está dizendo aqui. Enquanto houver bastante de boa qualidade, não vai ter guerra. Você vai expandindo a fronteira, tomando os territórios, vai jogando população lá, eles vão enriquecendo e não tem guerra. No momento em que a fronteira começa a limitar demais, ou seja, não tem mais para onde ir, expandir, o estado de guerra vai se apresentar. É isso que ele está falando. Ou é esse o nosso problema. É isso que vai aparecer para justificar os colonialismos, né? Tipo, é por aqui. Beleza? Vamos mais um pouquinho aí? Só mais um, a gente... para ver como é que ele vai sair dessa... esse imbróglio que ele está armando aqui. Então, vê-se nos terrenos em comum, que assim ficam por pacto, que é a tomada de qualquer parte do que é comum, com a remoção para fora do estado em que a natureza o deixou, que dá início à propriedade. Então, é o ato de tomar. Isto é meu. Está na mão. Né? Você toma, e aí o que é vamos dizer, a inteligência aqui? Você não toma por tomar, você trabalha isso. Você se esforça, tá vendo essa noção de esforço, né? E aí é seu. Então, sem o comum, nenhuma, lá, apareceu a palavrinha mágica do universo deles. Utilidade teria. Então, essa razão calcula utilidade, o princípio utilidade. Aquilo que é útil para quê? Para melhorar a minha vida. E a tomada desta ou daquela parte não depende do consentimento expresso de todos os membros da comunidade. O trabalho que era meu, retirando-os do estado comum em que se encontravam, fixou a minha propriedade sobre eles. Eu não preciso perguntar para ninguém. Eu não preciso deliberar em assembleia, eu não preciso votar. Não é nada disso. Não preciso do consentimento de ninguém. Eu vou lá, tomo, trabalho e me aproprio. Essa é a mecânica. Dou uma utilidade para aquilo que não era útil. Eu gosto sempre de pensar aqui aquela coisa mais ou menos que nós temos por aqui no Brasil bem ruim, assim, de que a divisão público-privado, né? O espaço público não é de ninguém, não tem utilidade. Aí você maltrata ele. Patrimônio, serviços, né? Sabe essas coisas? Agora aqui em Maringá não dá para falar isso porque as praças foram todas revitalizadas, né, Felipe? Tá bonito aqui. A última gestão trabalhou bem nisso e que foi legal, deu vida para esses espaços. Tem lá parquinhos para as crianças brincarem e vão, né? As pessoas vão lá. E teve um tempo que a cidade tem um monte de praça, né? Cada avenida joga numa rotatória que tem uma praça e tudo detonado, abandonado. Né? Vocês devem conhecer esses cenários por aí, né? Por onde vocês vivem, passam, já passaram na vida de vocês. É essa dinâmica de que o público não só vale, só é útil quando eu posso me apropriar. Aí eu cuido. O que é meu, eu cuido. O que é dos outros, o que é comum, não importa, né? Não tem utilidade. Isso é um erro. Mas onde está vindo o erro? Da onde está vindo aqui? É essa forma de raciocínio que está operando por trás. Né? Tipo, então, o que é propriedade, eu preservo, eu conservo. Privada, aqui, no caso, né? Sendo agora, contudo, a principal matéria da propriedade, não os frutos da terra, diz Locke, e os animais que sobre ela subsistem, mas a própria terra. Então, a principal matéria da propriedade, claro, John Locke, textualmente, hein, Vanessa? É a própria terra. É tudo.
Isso é a matéria da propriedade. Como aquilo que abrange e consigo leva tudo mais, penso ser evidente que aí também a propriedade se adquire como nos outros casos. A extensão de terra que um homem lavra, planta, melhora, cultiva, cujos produtos usa, constitui a sua propriedade. Então, a extensão de terra que ele puder tornar útil pelo trabalho se torna propriedade dele. Bom, chegamos à América do Sul, dizemos, esse bando, como é que eles falavam? Bando de índio vagabundo que não gosta de trabalhar, nós vamos tornar essa terra útil, isso é nosso. Está aqui. Olha a imagem do estado de natureza podendo ser utilizada na dominação colonial. Então, pelo trabalho, por assim dizer, separa do comum. Deus e a própria razão lhes ordenavam dominar a terra. Eu não lembro se foi a Denise que falou no final da primeira parte. Está aí, Denise. Ó. Se não foi a Denise, me desculpe, mas está aí. Isso é a ordem de Deus, inclusive. Eles dominarem a terra por aqui é Deus. Está vendo aí? Deus e a própria razão lhes ordenavam dominar a terra, isto é, melhorá-la para o benefício da vida e nela dispor algo que lhes pertencesse, o próprio trabalho. Então, pertence porque é o próprio trabalho do nosso corpo, né, da pessoa que está ali. Então, ela pode se apropriar. E isso é uma ordem dada por Deus e pela lei natural, ou seja, pela razão. Pode falar, Lorena. Professor, eu posso pensar na ideia da função social da propriedade nesse sentido do trabalho? Lorena, essa questão tua é interessantíssima, porque uma vez eu, num seminário em Londrina, na UEL, eu ouvi um professor que estudava os liberais, né, e tal, que ele falou, eu vou começar pelo fim, tá? Para te responder. Ele falou assim, eu não sei o que quer dizer função social da propriedade. Ou seja, estou recuperando essa resposta, porque isso me marcou demais, já faz muito tempo isso. Mas eu não esqueço dele falando isso, porque depois, na hora que abriu para os debates, né, a gente debateu um pouco, né? Porque, no fundo, ele queria dizer que essa noção não existe aqui, né? Mas me parece um equívoco, porque é justamente aqui o ponto é entender o argumento do Locke, né, Lorena? É a pessoa, o trabalho que constitui a sociedade. Por quê? Porque nesse movimento, nesse espaço aqui, a guerra pode se apresentar. Então, você constitui a sociedade. Então, você pensar uma função social da propriedade, você só pode pensá-la dentro da sociedade civil já. É isso que agora te dando a resposta objetivamente. Você pode pensar dentro da matriz lockeana, tá? Só entender como é que o Locke pode te ajudar se isso for do seu interesse de pesquisa, por exemplo. Ele vai te ajudar para você mostrar como é que a sociedade civil se constitui e como é que o direito de propriedade se torna um direito natural. É isso que ele está fazendo aqui. O direito de propriedade é um direito natural porque ele está ligado à sua vida, à pessoa, à sua pessoa, né? Que ao trabalhar a terra que é comum, se apropria do fruto do seu trabalho. É mais ou menos esse o esquema do argumento dele, né? Ora, por conta disso a guerra vai se apresentar? Vai. Ele já vai dizer por quê, né? Então, nós constituímos o pacto, a sociedade civil. Ora, o problema, Lorena, é que essa coisa vai desigualar a nossa existência. Ele vai dizer, é muito curioso, ele vai dizer, eu não aguento, Lorena, vou ter que responder, tua pergunta é muito boa, né? Aquela coisa de professor com ansiedade, né? Tipo, o ponto vai ser o quê, Lorena? Vai apresentar um problema dentro da sociedade civil do acúmulo da propriedade. E o Locke vê isso. E por que eu estou dizendo que é curioso? Porque nesse momento, no 17, isso não é tão visível para eles. Essa noção da desigualdade pelo acúmulo da propriedade, ela se tornou mais visível no século XIX. Por exemplo, o Hegel vê muito bem isso. Lá no Princípios da Filosofia do Direito, no livro dele, ele tem um capítulo que é para discutir a sociedade civil. E ele faz essa divisão Estado e sociedade para mostrar como é que essa sociedade que o Locke está fazendo nascer, os escoceses, essa noção de sociedade civil, de fato ela produz muita riqueza, mas igualmente ela produz muita pobreza e exclusão, desigualdade. Então essa noção de função social da propriedade, ela vai aparecer ali no fim do 19 e 20, justamente, aí vai se fortalecer depois da Revolução Mexicana, na República de Weimar, 1917, 1919, né? Por conta já existia a sociedade civil. Dá para entender, Lorena, por aqui? Você pode pensar assim a partir do Locke, mas lembrando que isso não é o argumento dele.
né? Porque ele está justificando a própria existência da sociedade. Quando ela aparece, aí vai haver um outro problema, né? Isso ele vai começar a ver, que é essa desigualação, acúmulo, né? E aí você vai ter que dar conta desse problema. Então, essa noção da função social da propriedade, que o Carlos Frederico Marés, que é um professor aqui do Paraná, né, muito importante, ele fala função social da terra. Ele não gosta de usar da propriedade. Ele tem um livrinho, Lorena, talvez te interesse, chama Função Social da Terra. Muito interessante. E o Marés faz um diálogo com o constitucionalismo latino-americano. Essa noção, para tirar de cena essa noção da propriedade, né? A terra tem uma função social, né? A produção, para que a gente possa comer, essas coisas que o Locke está falando aqui, né? Então, aqui, Lorena, primeiro isso, né? Primeiro você constitui a sociedade. Quando esse outro problema aparece ligado à propriedade, aí vai se pensar essa resposta da função social, que é o quê? Você pensar a redistribuição, em alguma medida, né? Redefinir algumas coisas. Ali no México, por exemplo, na Revolução Mexicana, a Assembleia Constituinte vai estatizar algumas propriedades. Por quê? Porque você tinha grandes latifundiários do México que estavam vendendo terra para os Estados Unidos. E aí, o que está acontecendo? Você está perdendo parte da soberania do seu território por conta da apropriação privada, percebe? Então, essa noção, por exemplo, está lá no Constitucionalismo Social Mexicano, né, de 1917. As atas da Assembleia Constituinte do México, da Constituinte de Querétaro, são muito interessantes para ver o nascimento dessa noção aqui. Isso já no meio do século XX, né? Começando segunda década do século XX, ali próximo. Né? Deu para entender, Lorena, aqui, esse ponto? Então, o que ele está fazendo ainda aqui? Esse movimento de construir a sociedade. Né? A lei sobre a qual o homem estava era favorável à apropriação. Qual é a lei? A razão. Então, a ideia de apropriação, ela é dada pela razão. Né? Deus ordenava e as necessidades obrigavam ao trabalho. Pertencia-lhe o que não fosse arrebatar-lhe, estivesse onde estivesse. Olha lá. Estivesse onde estivesse. Então, pode ter o Atlântico na frente. Se você trabalha, se Deus ordenou, as necessidades obrigam, e você trabalha, é teu. Percebe? Aqui é o ponto importante para nós em termos de geopolítica, que vai começar a nossa travessia do Atlântico, como eu falei. Eles já estão fazendo isso. Eles já estão no mar. Essas coisas estão justificando a tomada da terra por aqui. Daí se vê que dominar ou cultivar a terra e ter o domínio estão intimamente conjugados. Primeiro você toma e domina a terra. Trabalha, né? Aquela coisa do exílio, os trabalhos e os dias. Então, toda essa racionalidade, vamos dizer, que a Europa reivindica, antiga, Grécia, Roma, ela é apropriadora, ela é tomadora territorial. Está aqui, ó, claro, textual para a gente ver. O que vai aparecer? Um deu direito ao outro. Dominar e cultivar a terra deu direito ao domínio sobre esse território. Né? Assim, Deus, mandando dominar, concede autoridade para a apropriação. E a condição da vida humana, que exige trabalho e material com que trabalhar, necessariamente introduziu a propriedade privada. Aqui o necessariamente não é pouca coisa. É uma lei, causa e efeito. É necessário. Deus ordenou, necessariamente a propriedade privada vai existir. O que ele fez? Ele justificou, inclusive teologicamente, a propriedade privada. Mais do que isso, no meu interesse não é nem tanto a propriedade privada, é a ideia mesma de apropriação, tomada territorial. E aí, a gente retoma, para ir para os finalmente do nosso encontro de hoje, aquela ideia que o Schmitt nos apresentou lá atrás. O direito é territorial no primeiro momento, vocês percebem? É uma forma de você justificar a tomada de territórios. E aqui, perdão, o espaço comum dado por Deus como natureza, vocês percebem que é a natureza como a gente entende, assim, essa ideia meio enviesada de natureza como o não humano. Ele falou dos animais, não falou? Os outros seres, animais. Isso tudo está dado por Deus para nós, para que seja dominado por nós e nos, vamos dizer assim, se torne útil para a nossa própria vida, seres humanos.
né? Um pouco essa noção que está por aqui. Ora, se isto é assim, quando um outro, diferente de você, branco, europeu, inglês, se apresenta, você tem que fazer o quê? Desumanizá-lo. Daí, eu não lembro se foi a Vanessa ou se foi a Fernanda que falou, daí a ideia do bárbaro. Eles vão retomar que a barbárie está aqui. Não, que quem que esse outro aí anda pelado, né? Assim que eles descreviam, os jesuítas, não sei o quê. Então, são incivilizados. Ora, então não são ninguém. Por que que eles vão discutir, como eu falei para vocês lá, os jesuítas, no caso, né? E ali o Vaz Caminha dá essa notícia, de que eles não têm fé. E a discussão deles em Portugal era se eles tinham alma. Porque a alma é justamente a imagem teológica da centelha divina. A alma imortal. Ora, se não tem alma, ser humano não é. Portanto, isso aqui é o território dado por Deus comum para que seja apropriado. Pronto. Eu só estou antecipando as cenas dos próximos capítulos aí. Porque estamos cansados hoje, ó, tem um longo trecho aqui. Não, né? Acho que já deu por hoje. Tudo bem, gente? Vamos ficar por aqui hoje, no 91? Tudo bem? Amanhã. Amanhã a gente continua, Silvio. Vou anotar aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza? Até aqui? Ainda vai ter o bloco e a gente consegue amanhã ver um pouquinho que eu separei do Rousseau aqui também, dentro desse debate aqui. E aí eu já passo os trechos lá para a gente finalizar o curso lá do Schmidt. O do professor Paulo Arantes é um artigo, né? Então não tem erro, né? Tipo, as páginas do artigo ali. Beleza? Bom, gente, então por hoje é só. Agradecer o Felipe aqui de novo. O Felipe está por aí ainda, Felipe? Pela disponibilidade de vir conversar com a gente, convidar o pessoal, né? Legal ter um outro integrante do grupo aí. Não sei se o Felipe já está tomando uma cervejinha, acho que não vai abrir a câmera, né? Não, tô aqui, mano. E aí, então, amanhã a gente volta. E aí a gente fica tranquilo que alguém ficar com dúvida aí do trabalho, a gente fala de novo, não tem problema não, tá? Mas a coisa é para vocês ficarem em paz, tá bom? É só um trabalhinho aí para a gente conversar um pouquinho de metodologia também. Beleza, pessoal? Valeu aí pela presença, pela paciência aí de todo mundo. Felipe, obrigado aí. Amanhã, tem que ver com o Argemiro amanhã certinho. Hoje mandei mensagem, ele confirmou. Mas é bom, eu vou mandar o link para ele amanhã também. Beleza? Então amanhã eu coloco o link aqui, pessoal, no nosso chat, né, para vocês, para todo mundo poder, no começo da aula. Fica tranquilo. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Professor, Valeu, boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. tchau, Boa tchau. noite. Até amanhã, pessoal. Boa noite.